Você já viu um exame chamado ferritina? A ferritina, como o nome sugere, é um exame relacionado ao metabolismo do ferro. E é muito comum que ele se altere no diabético tipo 2. Nessa hora aparecem muitas dúvidas, afinal de contas, se a ferritina está alta. Será que eu posso continuar a comer fontes de ferro na alimentação? Será que eu vou precisar fazer uma sangria? O que será que eu tenho que fazer? Ou então, pior, você pode querer entrar no Google, vai achar uma doença genética rara chamada hemocromatose e aí pronto, lá se foi o seu sono à noite. Vamos entender esse exame e o que você pode fazer a respeito? Começamos logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas, você está no canal da Escola do Diabetes. Na minha humilde opinião, é o melhor canal voltado à reversão do diabetes tipo 2 que existe na internet brasileira. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou o diretor da Escola do Diabetes e hoje nós vamos falar sobre a ferritina, um exame que com muita frequência está alterado no diabético tipo 2. Porém, antes de começarmos, eu quero lembrá-los que a imersão em diabetes já está para começar, se é que já não começou. Fica ligado aqui no canal, nos dias 7, 8 e 9 de maio vai ter novidade, vai ter aulas que você não pode perder. Aqui no canal sempre tem muita informação solta, mas na imersão eu organizei 3 aulas bonitinhas do começo ao fim, para você entender tudo o que você fez de errado para o seu diabetes piorar, apesar da lista enorme de remédios que você deve estar tomando, o que você vai fazer a respeito e como que você faz para entrar na escola. Imperdível! Fica ligado, mas enquanto isso vamos assistir aqui sobre a ferritina. Muito bem, eu vou fazer uma versão simplificada desse vídeo aqui, tá? O intuito não é esgotar o tema, o intuito é fazer com que pessoas que mal escutaram falar desse negócio entendam do que a gente está falando, beleza? O metabolismo do ferro no nosso corpo é muito curioso. Você provavelmente já escutou pelo menos uma função incrivelmente importante do ferro, que é a produção de sangue. A nossa famosa hemoglobina, aquela que a gente usa no diabetes quando está glicada, contém ferro na sua estrutura e se não tiver ferro disponível, não tem sangue. Apesar disso, outras funções menos lembradas são relacionadas ao sistema imunológico, à reposição tecidual, ao crescimento e desenvolvimento de crianças, enfim, muito importante. Outra curiosidade é que nós temos mecanismos de trazer o ferro para dentro do nosso corpo, mas não tem porta de saída, sabia? A gente mantém o controle do ferro bem de perto, mas a única forma do ferro sair do seu corpo é através de sangramento ou através da descamação celular. Então a sua pele, o seu intestino, todo dia estão em constante troca. Dentro de cada célula você perde um pouquinho de ferro. Não tem nada que secrete o ferro na urina, nas fezes, nada disso. E aí que tá, guarda essa informação porque ela é muito importante para uma conclusão do fim dessa aula. Muito bem, uma vez que você consuma alimentos ricos em ferro, o nosso trato digestivo vai digerir o alimento, quebrar em pedacinhos bem pequenininhos, vai fazer uma sopinha bem rala até que a gente consiga absorver essas comidas. E o ferro vem junto. Depois, nós temos proteínas e transportadores específicos que vão levar isso principalmente para o fígado. E o fígado é que vai redistribuir para outros órgãos que podem precisar de ferro para funcionar. Por exemplo, a medula óssea. Por exemplo, o sistema retículo endotelial. Nem vou falar disso agora, mas é um sistema importante da nossa imunidade. Mas olha o que eu falei. Primeiro, o ferro é estocado no fígado. E isso tende a acontecer em tudo quanto é bicho. Guarda essa informação também, que eu vou voltar nela no final. Vocês não perdem por esperar. Muito bem. Uma vez dentro do nosso corpo, a gente utiliza um exame chamado ferritina, que funciona como se fosse um ponteirinho da gasolina lá no painel do carro. Ele tenta ser um indicador de a quantas anda o seu tanque, entre aspas, de ferro no corpo. Esse exame, quando começou a ser utilizado na prática, eu era aluno, faz tempo pra caramba. E a gente usava muito em pacientes da pediatria, crianças desnutridas, que tinham anemia. Em alguns casos, a gente tinha que fazer uma diferenciação entre os tipos de anemia para ver se era por falta de ferro ou por outras doenças. Nesses casos, a ferritina sempre vinha muito baixa. Então, a ferritina é um super indicador desses estoques corporais de ferro quando estão baixos. Então tá fácil. Então quer dizer que se a ferritina baixa é falta de ferro, quando a ferritina vem alta é excesso de ferro.
Óbvio, óbvio, não é verdade? Parece verdade, mas não é. Calma lá que tem uma explicação aqui. Isso pode ser verdade nessa doença raríssima genética chamada hemocromatose. É uma doença onde a entrada de ferro é facilitada e ele tende a acumular no nosso corpo. Nem vou falar disso porque é raro. Doença genética sempre é muito raro. Curiosamente, a pessoa fica com os órgãos aumentados, adivinha quais? O fígado, o baço. Acumula ferro nos tecidos corporais. E essa realmente é uma doença de excesso de ferro no corpo. A ferritina fica super alta. Mas até prova em contrário, não é o que você tem, porque ela é raríssima. E o diabético, então? Como é que ele tem tanta ferritina alta se não é ferro? Você acabou de falar que a ferritina só serve para isso? Lembra que eu falei também que ferro entra nas nossas funções de defesa, nossas funções imunológicas? Então, quando a gente está lidando com uma infecção, ou nem precisa infecção, pode ser uma inflamação de qualquer causa que for, quadros inflamatórios explodem a ferritina muito alto. Se você pegar uma doença francamente inflamatória, do tipo dengue, ou então aquela da pandemia, lembra? Doenças virais em geral que dão febre alta, aquela dor no corpo, prostração, perda do apetite, a pessoa fica agudamente doente de verdade, vai lá medir uma ferritina que ela está explodida, muito alta. É uma interferência não do ferro, da inflamação. É função do médico tentar separar isso, tá? Ferritinas que podem ser suspeitas para certas doenças em situações de normalidade. E a ferritina que pode estar aumentada em situações de inflamação. E como é que o diabético entra nessa história se ele não tem dor no corpo, febre, essas coisas todas? O diabético tem inflamação sim, com frequência, não é obrigatório. Com frequência tem inflamação, mas é uma inflamação bem mais suave do que aquela que aparece, por exemplo, na dengue. É uma infecção crônica, pequena e arrastada, sem cura, anos a fio. E ela começa principalmente, sabe aonde? No fígado. Esteatose hepática, que anda assim com diabetes, tem vários vídeos aqui sobre isso. Esteatose hepática, chega uma hora que é tanta gordura que começa a machucar o fígado. É assim que leva à cirrose. Mas muito antes de chegar na cirrose, começa a ter hepatite crônica. Hepatite crônica. Até porque a ferritina também é produzida no fígado. Você começa a ter valores muito altos nesse paciente. É um sinal clássico de banheira cheia com que está começando a ter repercussões no fígado. É um grau mais complicado de banheira cheia. Não é obrigado ter diabetes, mas é um paciente banheirudo quase sempre. Então o diabetes costuma ser uma questão de tempo. É que se eu tiver ferritina alta por causa da esteatose, eu não posso comer gordura, porque vai piorar a esteatose, e eu não posso comer as fontes de proteína, tipo carne vermelha, que são mais ricas em ferro. Certo? Errado de novo. Lembra que eu falei que não existe porta de saída para o ferro no nosso metabolismo? O único controle que existe é justamente na entrada, na absorção intestinal do ferro. Existe uma proteína lá no intestino chamada hepcidina, com H. A hepcidina é como se fosse o porteiro na porta da boate. Se já tem estoque de ferro para dentro, tendendo a cheio, a hepcidina fecha, desliga a absorção de ferro. Se, por outro lado, se a pessoa está anêmica, se está faltando ferro no corpo dela, o corpo fica ávido e vai absorver cada gota de ferro que tiver no seu alimento. O único controle do metabolismo é esse, é controlando quanto que a porta da entrada de ferro no intestino fica aberta, com essa proteína que nem precisa guardar o nome, mas é bonitinho saber, né? Moral da história, se o seu corpo julgar que ele tá com ferro demais, pode comer o seu bifinho, ele simplesmente não vai aproveitar o ferro e vai jogar tudo para fora, nas fezes. O que faz abaixar a ferritina então? Um dos jeitos é via sangramento. Você perde sangue, perde ferro e a ferritina cai, as células do sangue caem, tudo cai. Afinal de contas, sangrou, né? Como é que você usa isso como tratamento? Quando os níveis de ferritina estão muito altos e a gente não está conseguindo abaixar por qualquer motivo que seja, você pode ir num banco de sangue e doar o seu sangue. Só que nesse contexto, como é um sangue que não será aproveitado, não vai ser transfundido em ninguém, afinal de contas ele está alterado, o nome que se dá nesse contexto é a sangria. Você enche a bolsinha de sangue do mesmo jeito, mas ela é descartada. Seu médico vai usar isso se ele julgar necessário. Mas lembra que eu falei, uma coisa é você manejar a ferritina, e aí você faz a sangria. Mas qual é a causa da ferritina alta? Não era a esteatose? Aí eu te pergunto, como é que você vai manejar a esteatose? Não sei se seu médico já te falou, mas eu já falei.
Como é um assunto longo e já foi abordado nesse canal algumas vezes, eu te convido a colocar aí no YouTube, Dr. Marquezine Esteatose, Dr. Marquezine Fígado Gorduroso, que você vai encontrar alguns vídeos mais completos sobre isso. Esse aqui não pode ficar muito comprido, que o pessoal não gosta. Compreendido então, pessoal, por que isso é importante? Primeiro, que você não ficou com esteatose por comer carne vermelha nem carne gorda. No vídeo da esteatose eu explico de novo de onde vem a esteatose. E não tem carne citada lá, nem gordura, essas coisas todas. Então o problema de você ficar com receio de consumir carne ao ter a ferritina alta é que se você não come carne, você vai acabar comendo o quê? Porque você sabe que nutrição não é um jogo de comer ou não comer, né? É um jogo de troca. Você deixa de comer uma coisa, mas tem que colocar outra no lugar. Se não for carne vermelha, porque você está preocupado com o ferro, vai ser o quê? Um grãozinho? Vai ser arroz? Vai ser batata, tapioca? Vai ser pão de queijo? Todas trocas piores, especialmente no contexto do banheirudo, diabético ou não, e muito pior no contexto do diabético. Eu recomendo que você continue com o seu bifinho nutritivo, saciante, gera sustância e o seu corpo sabe o que faz com o ferro. Deixa que a natureza cuida. Papai do Céu foi muito providencial nos detalhes, a gente que estraga tudo. Deu para compreender, pessoal? O que ficou para trás, você pergunta. E para entender a coisa mais do começo ao fim, bem organizado, imersão em diabetes de 7 a 9 de maio. Corre na descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever, entra no grupo, vai ter material extra e eu te prometo que você vai sair sabidão, vai sair capaz de ensinar muita coisa para os parentes aí, hein? E eu sei que você tem parente teimoso, banheirudo, diabético, que não quer se cuidar, mas você vai ter muito mais condição de ajudar dali pra frente. Ou então de resolver a sua própria parada, combinado? Tamo junto, considere se tornar um membro do nosso canal, apoia o nosso trabalho e eu publico de 2 a 3 vídeos por semana. Te convido a assistir os próximos e os antigos também, hein? Tem muita coisa boa já publicada. Espero você, um grande abraço, até lá!